empresas, né, ingressar com ação civil pública, e só assim elas vão começar a respeitar. Aí daqui a pouco vai ter aquele chororô dizendo o seguinte: ah, mas o sindicato, a vida deles é me cobrar, vai ver empresa XYZ, amigo. Cuida da tua casa, que a gente vai buscar de cobrar aquilo que é direito do trabalhador das outras casas, né? Faz a tua parte, porque pode ter plena absoluta certeza, que muitas empresas já estão com a batata assando. Muitas empresas. Não é uma, não é duas, não é três. Tem muitas empresas que estão com a batata assando. E aí, daqui a pouco, o companheiro Ribamar, nessa gestão, tem um pouco mais que 2 anos, né, Ribamar? Até o fim o companheiro bem citou aqui, concernente a uma nova diretoria, uma nova eleição, mas até lá, meu amigo, pode ter plena certeza. O nome do companheiro Ribamar de Souza vai fluir bastante, cobrando o que é direito do trabalhador. Companheiro Ribamar, faça aí seu adendo concernente a isso, porque a gente sabe que isso tem, assim, tirado o sono de muitos trabalhadores. Às vezes o trabalhador está no posto de serviço, está por mais que esteja na sua casa, mas ele fica naquela preocupação, né? Quando não é a questão de salários em atraso. O companheiro não tem nem como trabalhar de forma mais assegurada, não pode nem adoecer, essa é a verdade. Vigilante está proibido de adoecer, Vanessa Silva, Ribamar Souza. Vigilante está proibido de pegar uma virose. Vigilante está proibido, só pode. As empresas vão começar a fazer dar essas ideias, e o que é pior, às vezes o trabalhador, quando ele vem da rua, ele começa a laborar numa empresa que tem esses vícios, esses costumes. O companheiro já acha até o que é normal, porque às vezes o companheiro não conhece o que está na convenção coletiva. E por esse motivo, Carlinhos, obrigado, Carlinhos, por sua participação. E por esse motivo é que nós estamos aqui para trazer na luz do direito aquilo que de fato é verdade, né? Você trabalhador, você trabalhadora, tem. E assim, eu quero desde já aqui, fazendo um quebra-gelo, hoje nós vamos estar sorteando, né, uma cesta básica. Inclusive... Maravilha. Inclusive, tem um companheiro, e aqui eu até ia conversar com o companheiro Ribamar, com o companheiro Vanessa, tem um companheiro que ele sofreu um acidente de moto, né? O companheiro da Global Service sofreu um acidente de moto, tá com aquele aro na perna, né? Gente, só de eu ver aquilo dali, nós que pilotamos moto, né, presidente? Preocupante. É preocupante. Então, assim, eu senti, né, em fazer a doação para a cesta básica para esse trabalhador, mas isso vai depender muito daqui da equipe que aqui está conosco, que são todos vocês, companheiros, que nos ajudam a fazer essa apresentação. Tá certo? Companheiro Ribamar Souza, é com você, meu irmão. Quero agradecer, antes de tudo, né, a participação do Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pela participação. A Luísa está dizendo o seguinte: bom dia, 5.5 essa equipe. Deus abençoe cada um de vocês e todos nós vigilantes. O Lopes também está dizendo o seguinte: estamos com vocês, presidente Ribamar, seu caminho é justo. Amém. Tá? Então, o que mais aqui tá? É isso mesmo. Então, gente, com relação ao que o Ângelo acabou de falar, eu tenho até tentado ligar para o diretor da empresa GPS, e eu não tenho visto um não, mas também não tenho visto um sim, né? Só que vai me retornar, e não tem me retornado. Ou seja, eu sempre estou prezando pela conversa, né? Sempre pela conversa e na intenção de resolver as problemáticas, né, que aparecem, tá? Porque num tempo desse uma empresa, o senhor foi lá no meu contrato, o senhor fez isso, aquilo, outro, o senhor não comunicou primeiro, né? Eu tento conversar com a pessoa, né? Eu não tenho que comunicar, né? Eu tento conversar, informar para consertar, para ver a situação, mas quando não me dá a devida atenção, né, Romário? O Romário está ligado aí, o Edinaldo Maria. Então, quando não dá a devida atenção, qual o caminho que a gente tem que tomar? Se não for esse que o Anjo está expondo aqui, né? Porque eu tenho tentado. Eu acredito que já liguei umas 3 vezes para o diretor da GPS, né? E não tenho conseguido retorno. Não sei por quê, tá? O único retorno é depois o retorno, mas nem retorna e nem atende quando eu ligo. Aí fica difícil você querer arrazoar as coisas, né, Vanessa? Que tentar consertar, ver aonde a gente pode chegar, que é realmente consertar a situação que não está certa. As queixas da questão do trabalhador, que tem que trabalhar 2 dias para passar para um novo horário, né? Então, tudo isso eu tenho tentado tratar, tenho tentado ligar e não tem dado certo. É como disse o nosso amigo Jaildo, né, dos especiais aqui, Jaildo não, o Josildo dos especiais, né, que nem na linha do Anjo já radicaliza, né?
dizendo que a gente tem que tomar essas medidas aí. Justamente por conta disso, que você está querendo falar, conversar, consertar, né, e não tem surtido efeito. Aí a gente passa a tomar decisões mais radicais, né, Vanessa? O engraçado, dentro disso que a gente vem debatendo, é que muitas críticas contra o sindicato vêm do lado das empresas. É comum, todas as vezes que a entidade sindical se levanta no movimento, e o que me deixa mais chocada, na realidade, companheiros, é que essas pessoas não sabem qual é a finalidade de se existir um sindicato laboral. Ora, Ângelo, se nós somos um sindicato composto por diretores para defender uma categoria de trabalhadores, qual é a nossa função? Não é procurar ir justamente nos pontos que são nocivos para a categoria? E aí, outra coisa que é importante a gente falar, que de fato, quem conhece o presidente Ribamar sabe que ele é uma pessoa de conversa. Ele é uma pessoa que gosta primeiro de dialogar. Ele nunca, antes de tomar qualquer medida mais extrema, faz de forma intempestiva. Ele conversa, ele analisa, ele tenta resolver as coisas da melhor maneira possível, porque ele entende que, às vezes, uma boa conversação resolve muita coisa. Contudo, infelizmente, não tem como a gente deixar de mencionar que algumas empresas, algumas gestões de empresa, não há conversação, presidente. Infelizmente, é como o senhor menciona, tem gente que não quer saber de conversar, eles querem saber do embate. Então, por essa razão que o sindicato, na pessoa do presidente Ribamar, tem tomado algumas medidas administrativas e legais, cabíveis, para que a gente possa estar trazendo aí resposta ao trabalhador, que é a nossa maior preocupação. E como bem dizia o companheiro Ângelo André, hoje as empresas elas estão aí com essa mentalidade de querer estreitar a possibilidade ou o direito do trabalhador adoecer. Mas é bom e muito importante que lembremos que, a partir deste mês de março, a Justiça determinou que as empresas sejam responsáveis pela tua saúde, inclusive mental, tá? Então, nada desses postos que a gente vê hoje, trabalhador adoecendo no posto porque é tóxico, sofrendo aí assédio moral, sofrendo todo tipo de represália dentro de um posto de serviço, independente de qual seja a razão, não pode. E pensando justamente na questão da saúde, né, presidente, além das diversas formas que algumas empresas vêm tentando levar esse sindicato no bico, pensando que nós somos papagaio, mas eu vou logo adiantar para vocês, viu? Não vai colar essa metodologia que vocês estão tentando descer goela abaixo da nossa representatividade sindical, trazendo aí esse pensamento deletério, não vai funcionar. E aí, dentro dessa questão de saúde, né, presidente, é importante, o trabalhador estava passando mensagem ainda há pouco, com dúvidas relativas ao plano de saúde, inclusive ele está com um filho doente, e aí seria interessante eu só trazer para esse trabalhador o entendimento acerca do plano de saúde. Pois é, essa questão do plano de saúde, minha gente, é muito importante, e eu vou até trazer pessoas aqui para tratar com mais exatidão sobre o assunto. O que acontece? É importante que você coloque o seu filho no plano, porque eu tenho recebido algumas indagações sobre isso. O que acontece? Quando eu estou no plano de saúde e o meu filho nasce, eu tenho 30 dias para colocar ele no plano. Eu não posso colocar ele no plano só quando ele estiver doente, né? Porque aí fica mais difícil, tá? Porque aí já vai ter carências, tá? Então, quando você coloca ele, você foi acionado no plano e você já coloca ele, não vai ter carência, tá? Para o atendimento dele, viu, Franklin? Tá? A moçada, o Sabazinho, o José, Paulo José, que estão participando. É preciso que a gente entenda. Um plano de saúde hoje, gente, hoje no nosso país, saúde é muito caro. Saúde é muito caro. Principalmente, né, que as operadoras até sabem que o Estado negligencia, né, com relação à saúde, e aí o preço vai lá para cima, né? E aí você vai pagar por idade, Vanessa. Plano de saúde é por idade, tá? Se é novinho, o plano é um valor, se vai conforme a idade vai aumentando o valor do plano. Então, se você tem essa oportunidade
de pagar 150 para que tenha um plano para o seu filho, porque doença é uma coisa que não avisa quando chega. Mas se você já tem uma prévia de como será, de como vai ser a situação, o que você tem que fazer? Coloque seu filho no plano. Você que quer colocar a esposa, escolhe. Tem gente que escolhe quem colocar, mas é importante que você coloque num tempo hábil, porque senão depois, ele não foi negado o atendimento, mas a questão é que tem todo um procedimento, né, e inclui essa questão de você colocá-lo no tempo certo, colocar o seu dependente no tempo certo, tá? E o odontológico também, né? A gente vai estar trazendo pessoas aqui dessas operadoras para explanar melhor, Excelente, viu, Vanessa, aqui, se Deus quiser, para vocês sobre o plano odontológico, sobre o plano... olha, no plano odontológico a pessoa não dá valor, mas lá faz canal, né? Que no sindicato não faz. O sindicato faz o quê? O atendimento muito básico, né? Muito básico. Outra coisa, tem pessoas que vai ao dentista quando está com dor de dente. Gente, quando está com dor no dente, dificilmente vai ser feito algum procedimento, porque já está inflamado, né? Já está com inflamação, e aí não vai ser atendido, vai passar remédio, isso é certo. Mas é bom que cuide do dente no decorrer do tempo, faz aquela questão, vai lá, faz uma limpeza para o médico ver como é que está. Isso você pode fazer no sindicato. Você vai lá, faz limpeza, né? Você faz extração, você faz obturação, você faz lá. Mas quando for uma coisa mais extrema, aí sim, independentemente dos seus cuidados, aí vai para o plano, porque tem cobertura, tá certo? E aí, falando em preços, presidente, que o senhor coloca que realmente plano de saúde é hoje algo muito caro, tendo em vista que nós estamos aí com a saúde pública ainda, infelizmente, passando por turbulência, e você ter esse benefício hoje como plano de saúde é importante. E mais importante do que você ter e poder usufruir é você saber quanto a empresa paga por você, quanto você paga pelo seu dependente, quando você assim o coloca como dependente no plano de saúde. Não é isso, Ângelo? De fato, companheira Vanessa, é legal essa parte aqui que nós estamos trazendo para os trabalhadores, a questão do plano de saúde, até porque hoje o companheiro vigilante, a companheira vigilante que detém um plano de saúde, esse companheiro, essa companheira vigilante que também insere um dependente dentro do plano de saúde, ele tem uma preocupação a menos. Por que a menos? Porque aí o companheiro, que Deus o livre, eu entendo que a Apvida, né, o plano de saúde a qual nós temos, nós pagamos descontado o nosso contra-cheque para o nosso dependente. Descontar o nosso contra-cheque para o nosso dependente. Existe um valor descontado no nosso contra-cheque para a continuidade. O dia que eu, vigilante, saio da empresa de segurança, eu continuo pagando o mesmo valor que hoje, com o reajuste, vai para R$ 162,62. Este valor, inclusive, né, que teve o reajuste, que era de R$ 147,84, teve reajuste para R$ 162,62. E este valor é para o trabalhador ter descontado para o seu dependente, né? O companheiro Ângelo, inclusive, tem 3 dependentes, né? Esposa e mais duas crianças. Então, eu tenho esse desconto no meu contra-cheque, mas eu tenho uma certa tranquilidade quando se vem aí um período de exames, um período de bateria de exames, até porque, gente, olha, venhamos e convenhamos, a gente bate os 40 anos, meu amigo, você está com 39 anos e 11 meses e 29 dias. Quando bater os 30, bater os 40, meu amigo, Adamor, o que vem de situações, né, Adamor? Meu amigo, é do aqui, é do ali, é o condor, né? Aparece doido, até quando você dorme, você acorda, você já acorda com a costa está daquele jeito, parece que te deram uma lapada, né? Então, assim, gente, é importante o plano de saúde, é importante você, até porque na Apvida tem o fisioterapia, né? Temos o fisioterapeuta, então, assim, você, companheiro vigilante, que quer fazer adesão até o presente momento pelo sindicato, antes que os companheiros comecem a fazer as perguntas aqui, ainda não está aberto, não é isso, presidente? Ainda não. Mas assim que estiver aberto, nós vamos estar compartilhando a todos vocês aqui a adesão com o plano de saúde. O companheiro Ribamar bem falou aqui também, concernente trazer algumas pessoas aqui que são casca grossa nesse cenário, para com que você, companheiro vigilante, tire as suas dúvidas, né? E aí nós estamos desde já na íntegra aqui, informando a vocês que vai ter o reajuste, como acontece, até porque existe a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e contudo, por esse reajuste, o companheiro acaba pagando um pouquinho mais para o seu dependente.
É importante salientar esse ponto aqui. Então, assim, você trabalhadora vigilante que está acompanhando o nosso podcast, né, Vigilante em Foco, tenha ciência disso. E aí, Ângelo, mas eu quero fazer a inserção do meu dependente no plano de saúde. Você pode ir direto junto à empresa. Eu não sou casado, deve ser casado, até porque eles pedem a documentação. E quais são as documentações que eu vou levar na empresa, Ângelo, para com que assim a empresa possa fazer a inserção do meu dependente no plano de saúde? Se é esposa, se é filhos, você vai levar o registro de nascimento, você vai levar, vai ser o seu e-mail que ele tem que colocar no cadastro, o seu comprovante de residência, identidade CPF da criança, tá ok? Do seu dependente. Esposa, registro de casamento, identidade CPF, um e-mail, para com que assim venha ter ali a adesão 100% descontado no seu contra-cheque. Então, assim, senhoras e senhores, estes pontos que a gente está trazendo aqui, para você, companheiro que não sabia, fique ciente. Aí alguém pode, de repente, perguntar da seguinte forma: Ângelo, mas eu estou na empresa X e até hoje ela não colocou-me no plano de saúde. Manda para nós aqui, porque essa pode ter plena absoluta certeza. Vai ser feita uma força-tarefa concernente a isso, as empresas se adequam à questão de plano de saúde ou elas vão penar, porque, na verdade, assim, gente, o direito do trabalhador tem que ser respeitado. E aí, daqui a pouco não vem aquele chora, minha nega, aquela desculpa toda, né? Que nem a gente avisa, a gente informa, passa, o companheiro Ribamar tenta conversar com a empresa por sua vez diz que vai resolver, e se não resolver, meu amigo, pode ter plena certeza absoluta que vai ter ação civil pública, como aconteceu, teve 2 empresas, inclusive, que essa semana nós tivemos fazendo a fiscalização nos postos de saúde, uma foi a Vortex, falei com o sócio proprietário da empresa, expliquei a situação para ele, da mesma forma teve no postos da saúde, né, companheiro Ribamar? Sim. E o companheiro Ribamar vai estar trazendo essas informações para vocês aqui. Mas tome nota dessa questão dos valores concernente ao plano de saúde, porque isso é importantíssimo para você, companheiro, isso é importantíssimo para você, companheira, que queira fazer a adesão no plano de saúde do seu dependente. Companheiro Ribamar, é com você, meu irmão. De fato, a gente estamos trabalhando, inclusive tem uma situação que eu falei há pouco com relação ao GPS, que é a situação de a empresa, né, de operacional, dar um jeitinho, né, em favor da empresa e deixando o vigilante no prejuízo, né, que ele vai trabalhar 2 dias, tá, seguidos, tá, para se encaixar na questão da escala, né, e eu, como disse, procurei para tentar resolver conversando, mas não foi possível ainda, e a gente está nessa tentativa, mas vamos tomar outras medidas. Isso que o Ângelo falou, pessoal, é de suma importância, né? Essa semana agora, a criança foi para a Apvida e lá não teve problema, né, com relação à carência. Por que isso? Justamente por aquilo que a gente está explicando, e é por isso, Ângelo e Vanessa, que eu entendo que há uma necessidade de pessoal das operadoras estarem aqui, né, e será feito esse convite, para que possa esclarecer com mais exatidão essa situação e o trabalhador na hora, porque é complicado, você está com seu filho ali numa situação grave, né, e ter esse tipo de problema, tá? Mas é porque tem todo um procedimento antes que precisa ser observado. Com relação não só a Vortex, viu, Ângelo, mas tem uma empresa que hoje a gente tem que dar um jeito nisso, Vanessa, chamada Racon, e que ela passa para o trabalhador que a assiduidade é um prêmio que a empresa dá quando quiser, quando achar conveniente. Olha só a coisa. Não acredito nisso, não. Não, pera, olha o negócio como é sério. Passou para o trabalhador e para o contratante. Não, isso aí é quando a gente quiser, né? Achar que ele merece, a gente vai dar. Não é questão, não é desse jeito, não é dessa forma. Está na convenção, todo mês tem que ser pago, não é salário, mas se o trabalhador não tem 4 faltas, né? Não tem 4 faltas justificadas, eles têm que receber. E não é do jeito que a empresa está dizendo, é a gente que dá. Né? Na verdade, a empresa não dá nada. Tudo que tem para o vigilante é resultado da convenção coletiva, que deve ser respeitada. Né? Se não fosse importante, não tinha tido toda aquela problemática lá no início para fechar. Tá, Ângelo e Vanessa? O presidente bem citou agora há pouco aqui, né, Vanessa, essa questão do que a empresa acha que dá, né? Às vezes o trabalhador ele vai ingressar no seio de uma empresa, companheira Vanessa, e quando eles vão ingressar, eles dizem, a empresa vai me dar plano de saúde, a empresa vai me dar plano odontológico, a empresa vai me dar cartão alimentação, Adamor,
E aí o companheiro, rapaz, a empresa vai dar tudo isso. E aí o companheiro não tem conhecimento do que está na convenção coletiva. E aí quando o companheiro vai ver que de fato e verdade o que foi destacado na convenção coletiva aqui pelo nosso podcast, o companheiro acompanha, vê o que está escrito e que foi uma luta deste sindicato para com que assim você, trabalhador, você, trabalhadora, tivesse, aí você começa a olhar com os outros olhos. E aqui eu já trago aqui para essa nossa discussão a questão da sindicalização, a questão da filiação, porque nós, do Sindicato dos Vigilantes, lutamos para o pacote completo, não é para os sócios apenas, é para todos vocês, companheiros vigilantes, que são sócios e não sócios. Então, Ângelo, mas eu fui sócio na empresa X e agora eu estou na empresa Y, eu sou sócio não. Quando você sai daquela empresa e você vem para uma nova empresa, acaba, você tem que recadastrar, refazer a sua sindicalização, para com que assim você possa, companheiro, companheira, manter ali aquela ajuda que hoje faz o trabalhador ao seu sindicato, porque nós do Sindicato dos Vigilantes, nós não temos ajuda do governo estadual, municipal e federal. É a contribuição do trabalhador vigilante para a manutenção de tudo que roda ali, que é a questão de funcionários, é a questão do companheiro que tem um odontológico, é o companheiro trabalhador que tem agora uma assistência jurídica, que inclusive eu vou até trazer para o companheiro Ribamar, que é a questão do atendimento jurídico agora que vai haver na sede do sindicato, né, companheiro Ribamar? 20 praticamente todos os dias, os expedientes, né, trabalhar para isso. E assim, você trabalhador vigilante, você trabalhadora vigilante, que tem sido alcançado pela convenção coletiva, não é nada que o patrão te deu não, meu amigo. O patrão, se fosse depender do patrão, entenda uma coisa, grave isso. Se fosse depender do patrão, do dono de empresa, ele só te pagaria um salário mínimo e colocaria uma quentinha no teu posto de serviço. Eu sou daquelas antigas, presidente, daqueles antigos, na época que eu tirava serviço no condomínio Verdes Mares, na Adrianópolis, bem ali, perto do DB da Paraíba. 1996, 1997, tem muitos companheiros que eu estou falando aqui, eu não tinha nem nascido. Né? E o Fusquinha chegava lá, quando era o Fusquinha, era o Mandel Rei, ou um Gol Cara Chata. Né? E o carro, a quentinha chegava quentinha mesmo, era do sol, Ribamar. Era do sol. Tu ri, amor. Era quentinha, mas amor, acha graça aqui, gente, vou te falar. Era quentinha do sol. Meu amigo, a quentinha chegava, presidente, 2, 3 horas da tarde. Imagine você, o trabalhador estava desde as 6 da manhã ali no condomínio. Chegava 2, 3 horas da tarde. Aí, quando o inspetor chegava lá, eles, olha, já deixa logo a quentinha do vigilante noturno aí. Aí o Ângelo chegava às 18 horas e ia jantar às 7 horas. Meu amigo, quando eu abria aquele bandeco, não ficava nem... não ficava ninguém na sala, meu irmão. Sabe por quê? Que estava azeda, não era quentinha, era azedinha. Imagina um trabalhador que naquela época, Ribamar, era 6 por 1. Era 6 por 1, não tinha meio termo não, o companheiro tem as caras todas cheias de freeze, não é outra coisa não, é as noites de sono que o companheiro Ângelo passou. O Ribamar tá fazendo o seu 60 mais inteiro ainda que o Ângelo. Né? Então, gente, eu quero aqui, brincadeiras à parte, mas a nossa época foi essa, aonde você comia aquela quentinha, azedinha, e você só tinha que comer ali o arroz e a proteína depois de lavar, se quisesse comer. Senão você levava um pacote de biscoito, água e sal da sua casa, né? E um café solúvel e misturava ali para você passar a noite. Que caso contrário, meu irmão, você passava a noite todinha de sono. Essa era a época qual a gente trabalhávamos sem estar aqui, ó, na convenção coletiva. Eu estou trazendo aqui para vocês sem estar aqui, ó, na convenção coletiva. Hoje é convencionado. Hoje o companheiro que é confinado recebe o ticket de alimentação dobrado. É 1.001 fração de ticket de alimentação. Geral faz nesse momento. Trabalha ali uns 15 dias, e ali o companheiro tem a folga dele que fica ali mesmo, então ele tem o dobro do ticket de alimentação. Né? 1.001 fração de ticket de alimentação o trabalhador vigilante tem. Né? O companheiro vigilante hoje, ele vai fazer a cesta básica no supermercado, numa rede de supermercado, o companheiro Vanessa e o companheiro Ribamar. E esse companheiro, ele faz aí já um plus a mais com o cartão alimentação, seja o Plux, seja o Alelo, seja, enfim, qualquer tipo de alimentação para com que assim venha compor
né, a sua cesta básica. Isso foi uma luta deste sindicato, isso foi uma luta desta direção, isso foi uma luta para que você, pai e mãe de família, possa levar um sustento fidedigno para a tua família, para os teus filhos, para as tuas esposas. Então, os companheiros vigilantes, as companheiras vigilantes que hoje, né, acompanham o programa, o podcast, né, Vigilante em Foco, tenha ciência disso. Isso foi a duras penas, foi com muita discussão, porque o patrão não dá nada para ninguém. Todas as convenções o patrão quer tirar de você o plano de saúde. Todas as convenções o patrão quer tirar de você o plano odontológico. Todos os anos o patrão quer tirar de você algo que está na convenção coletiva. E esta direção sempre batendo o pé, de uma forma assertiva, para que o teu direito, pai e mãe de família, venha a ser respeitado. Companheiro Ribamar. Bom dia, Enoque, que está aí ligado no programa, lá em Quari, né? Muito bom dia. O Amarilson também, bom dia, senhores. Tá me perguntando pelo chapéu. O chapéu foi roubado aqui no centro, né? Eu tô atrás de outro chapéu. Meu amigo, tá? Meu amigo também, o Ronaldo tá ligado. E o Jacó, tá? Que é companheiro lá do Terminal Pesqueiro, né? Sofredor, sabe da história. O Ângelo tá falando de 90 e alguma coisa, né, Ângelo? E que tá falando dos carros. Imagine 96. De 89. Como é que eram os carros? Não vou nem falar, né? Mas também trabalhei nessa escala de 6x1, por isso eis a campanha aí, né? Do fim da escala 6x1, tá? É o fim, ou seja, já existe essa escala, né? Lá para fora, porque aqui já saiu há muito tempo, graças a Deus, e a luta do sindicato. Vocês hoje não estão no 6x1 por conta da luta desse sindicato. Tá? O sindicato, não serve, não serve. Você viu aí, né? Um momento de não fechamento da campanha, todo mundo estava apavorado. Isso mostra a importância que tem o sindicato, sim, né? E tem que ter a sua credibilidade, né, devida, tá? Porque nada... O Ângelo, não tem nada na convenção coletiva que foi doado, foi brigado. Plano de saúde, então, teve manifestações na 7 de setembro, né, Eduardo Ribeiro? Caminhadas, né? Fechamento de banco, tudo isso por conta... para que fazer valer o que está hoje na convenção coletiva. Não foi fácil, nunca será, entendeu? E essa é a razão e o motivo de precisar a gente estar junto, viu, Valsani? E os demais companheiros que estão aí ligados no programa. Precisamos estar junto mesmo para que possamos vencer, fazer frente àqueles que querem retirar. Estão querendo retirar. Teve uma época em que alguém deu a ideia da carteira verde e amarela, e lá naquela carteira verde e amarela nós íamos perder 25% da periculosidade. Você tem uma ideia? Teria perdas irreparáveis para nós que já ganhamos pouco. Como foi a perda da aposentadoria especial. Como foi a perda da aposentadoria especial. Lembre-se sempre disso, né? Lembre-se sempre disso. Procurem os seus parlamentares, o histórico deles, para ver em que momento ele foi a teu favor. Nas votações, né? Nas votações. Então, nós avançamos bastante, como relatou o Ângelo aí, né? Mas tudo foi com muita dificuldade, muita gente na rua. Companheiros que estavam esperando pela aposentadoria foram embora, faleceram, né? Como também, nós estamos na luta aí com a situação da... Você pensa que a empresa quer pagar, né? Quer pagar a súmula? Não quer pagar. Não quer pagar. Eu vi dizer que eles não vão pagar. Gente, se a pessoa diz que não vai pagar, né? Não vai pagar. Claro que não falou oficialmente, mas tem falo pelos corredores, né? Então, para que serve a nossa justiça? Nós vamos continuar confiando na justiça, né? Em Deus e na justiça. E nós vamos continuar brigando por essa súmula e por tudo que temos direito como vigilante que foi conquistado a duras penas. É isso aí, companheira Vanessa, concernente às mudanças que todas as empresas, todos os anos, né? Algumas empresas tentam impor contra a categoria, contra esse sindicato. A luta é ferrenha, a luta é pesada, mas independente de qualquer coisa, né, nós estamos atentos, estamos vigilantes, como estávamos nessa última convenção coletiva, nesse último fechamento. Porque se nós não tivermos vigilantes, né, as penas chegam de forma posterior. Hoje talvez o companheiro não leve tanto em consideração,
mas quando ele menos espera, a conta chega. Então nós devemos estar vigilantes quanto a isso. Com certeza. É engraçado a gente ouvir essas histórias que vocês contam. Eu sou praticamente um embrião se comparado aqui com vocês, né? Dentro da nossa categoria. Mas isso mostra a realidade e o avanço que nós tivemos em trazer aí essas mudanças favoráveis ao trabalhador. Você já pensou uma época não tão distante assim, em que o trabalhador comia sua quentinha, que de fato quando abria estava quente, mas ainda era do sol, azeda, e por quantas vezes diversos trabalhadores, Ângelo, ficaram sem se alimentar. Verdade. Então, assim, aos poucos, ainda que de forma um pouco mais demorada aos olhos de alguns, porque nós brigamos contra um sistema que se preocupa não com o trabalhador, mas com a lucratividade que esse trabalhador pode lhes trazer. E por essa razão, tudo que a gente consegue trazer, mudar, alterar, incluir dentro da nossa convenção coletiva, a fim de respeitar o seu e o meu direito enquanto trabalhador vigilante, às vezes acaba levando um tempo maior do que aquele que a gente desejaria. Porque certamente o companheiro Ribamar, Ângelo André, Vanessa Silva, essa que vos fala, teria o desejo que a gente conseguisse trazer essas mudanças de forma imediata. Discutiu, se debateu, aprovou, coloca-se na convenção coletiva porque será necessário e útil ao trabalhador. Mas, infelizmente, a realidade a qual vivemos dentro da segurança privada não nos permite que seja dessa forma, mas ainda assim não desistimos de continuar a luta por você, meu amigo vigilante, por você, minha amiga vigilante, e ainda... Falando sobre direitos, presidente Ribamar, eu já acho estranho o nome dessa empresa, Racon. Já acho muito estranho esse nome. Não estou fazendo bullying com a escolha de nome, nomenclatura de empresa alguma. Mas pagar demência de que não conhece o que diz a nossa convenção coletiva fica feio demais, viu? Fica feio não só para a Racon, fica feio para toda e qualquer empresa que venha nos dizer na lata que não conhece o que diz a nossa convenção coletiva, pessoal. Esse documento não é uma revista de gibi para você ler e se divertir, achando que pode estar mudando a historinha de acordo com o teu benefício, de acordo com o teu entendimento. Está errado. E como diz o nosso companheiro Ângelo, e foi brilhante quando ele explanou dizendo que nós estamos vigilantes, é porque de fato nós estamos atentos em tudo. E engana-se você, gestor de empresa, que acha que vai continuar ludibriando o trabalhador e que essas denúncias não serão apuradas por esse sindicato, que a gente não vai fazer valer o direito do trabalhador. Não adianta você brincar de estar gestando uma empresa esquecendo que nós estamos aqui enquanto entidade sindical. E o melhor de tudo, isso aqui eu falo com o peito aberto, falo com o coração aberto, o melhor de tudo, de a gente trabalhar da forma que está sendo feita pelo companheiro Ribamar, é você não ter o famoso rabo preso, Ângelo, com empresa nenhuma. Cara, isso aqui tem um sabor que vocês não imaginam. Isso nos permite não ter ninguém segurando nem aqui, impedindo que a gente não faça o nosso trabalho, impedindo que a gente coloque para baixo do pano aquilo que chega em nossas mãos como denúncia e que o trabalhador deposita 100% de confiança na nossa representatividade. Então, não trabalhar com o rabo preso tem um sabor que vocês não têm ideia de quão prazeroso é. E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque esse trio que vocês veem hoje à frente dessa programação, desse podcast Vigilante em Foco, trabalha dessa forma. Então, eu quero aqui evidenciar para vocês que não tenham medo de fazer a denúncia. Tragam até a gente. A gente tem esse compromisso de trazer a resolução da problemática e não é porque nós estamos fazendo favor para o trabalhador, não, é porque nós fomos eleitos para tal. Sendo assim, Racon ou qualquer que seja outra empresa que nesse momento, como o Grupo GPS, que estão de alguma forma tentando pagar a demência, o presidente menciona há pouco que o Grupo GPS, ele não diz não, mas de forma alguma até então ele tem trazido uma resposta contundente ao que o presidente tem levado aí de problemática à empresa quando oriunda da mesma. Então, independente de qual seja a empresa a qual você faz parte como gestão, se atente ao que estamos cobrando, porque caso contrário não seja cumprida a nossa convenção coletiva, medidas mais drásticas, inclusive na justiça, serão tomadas.
É isso mesmo, companheira Vanessa foi cirúrgica agora, né? Foi bem contundente, concernente ao que de fato e verdade acontece, né? Junto à nossa categoria. Nós, da direção do Sindicato dos Vigilantes, estamos vigilantes, né? Seja na convenção coletiva, seja em algumas das empresas que de repente possam querer descumprir o que está na convenção coletiva. Quando ela fala, assim, essa fala é até muito forte, de ordem, porque pode ter plena, absoluta certeza, né? Empresa que está descumprindo a convenção coletiva, descumprindo a CLT, vamos dar trabalho. Então se ajeite, se adeque, atualiza o FGTS dos teus trabalhadores, insere os teus trabalhadores no plano de saúde, insere os teus trabalhadores no plano odontológico, atualiza o teu CNI junto ao INSS, porque vai ser feita uma varredura. Vai ser feita uma varredura contra essas empresas, empresa que não tiver com vigilante no plano de saúde, no plano odontológico, que não estiver pagando assiduidade para trabalhador, vai ser ação civil pública. Vai ser ação civil pública. Estive falando com um proprietário de uma empresa esta semana e fui bem claro a ele. Atualiza, organiza a tua casa. Organiza a tua casa. Ah, mas empresa XYZ não está pagando o que é correto. É problema deles, a gente vai chegar lá. Mas faz aquilo que é correto. O barato não sai. Olha, pode ter certeza, o acordado que está na convenção coletiva não sai caro. Tá aqui, ó, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho previsto em lei. E vocês sabem disso. Se descumprem é porque querem. E pode ter plena, absoluta certeza, meu amigo. Este sindicato não vai ficar de braços cruzados. Tá certo, companheiro Ribamar Souza? Quero aproveitar para dar um bom dia aos nossos companheiros, né, parceiros, tá? O presidente do sindicato especial Josildo, o Carlos, né, Gonzaga do Cargas, do Sindimetal, né, Ângelo, também que está ligado sempre no programa, está aí, são os nossos apoios. O filho dele, o Wagner, né? O Wagner, bom dia. O Wagner, bom dia. Aos companheiros do rodoviário, tá? Que tem a minha admiração, entendeu? Porque eu, sinceramente, há muitos anos, né, eu admiro da luta Givanci, né? Do Givanci, né, que começou com o Josildo, né? Então, continuo nessa luta, nessa batalha. Então, meu bom dia a todos, que Deus nos abençoe. E aí, estamos juntos aí, pessoal, nessa batalha, né, coletiva. É isso aí. Companheira Vanessa. São 5 horas e 12 minutos, o tempo passa rápido, não é, Ângelo? Aqui passa rápido, aqui é rápido demais. Principalmente quando o assunto tá gostoso e a gente consegue discorrer de forma clara e objetiva para o trabalhador, e aí quando a gente olha, quase na hora de se despedir. Mas, pessoal, mais uma vez quero agradecer a audiência, o carinho e a credibilidade que vocês depositam neste que vem trazendo aí uma perspectiva de portas abertas verdadeiras ao trabalhador, aonde aqui você consegue encontrar vez e voz com a sua opinião favorável ou contrário. Aqui nós somos de fato democráticos, respeitamos a sua opinião e, ao contrário do que muitos pensam, a opinião dos senhores é muito, muito importante para a gente, porque faz com que a gente entenda os pontos que estão sendo assertivos e os pontos onde precisamos melhorar. E lembre-se, você que está aí nos acompanhando, tanto pelo YouTube ou aqui na página do Facebook do companheiro Ângelo André, curte, comenta e compartilha. Vamos fazer com que os demais colegas possam ter a possibilidade de acompanhar tudo que foi dito aqui dentro da programação nesta segunda-feira. Lembrando que, devido ao horário, alguns companheiros não conseguem acompanhar ao vivo, então depende de mim e de você levar as informações pertinentes à nossa categoria e fazer com que as escamas dos olhos dos trabalhadores venham cair. Companheira Vanessa, eu peço desde já, coloque à sua disposição o seu contato, companheira Perfeito. Que gostaria de fazer aí, tá ok? Tirar uma dúvida diretamente com você, companheiro Ribamar também, fique à vontade. O número do meu telefone é 9139-6878, 9139-6878. Nesse número você pode estar entrando em contato para tirar as suas dúvidas, para fazer as suas denúncias e também solicitar apoio, caso tenha aí o desejo de se sindicalizar. E é importante, pessoal, a gente lembrar que um trabalhador
precavido é aquele que está próximo ao seu sindicato. E tenha certeza que as suas denúncias serão analisadas. Nós vamos buscar a raiz dessa problemática até a gente trazer uma resposta para você, trabalhador, que esse é o nosso maior compromisso. Presidente Ribamar? Quero fazer aqui minhas considerações finais, lembrando aí também dos meus companheiros aí. Quero mandar um bom dia para o Paulo Dora, tá? Companheiro de longas datas, né? E os demais companheiros lá, o companheiro Santa Rita, tá? Joaquim, tá? Que está lá na Avenida Turismo, sempre companheiro, aquele companheiro que é a P5.5, né? Toda a moçada lá da Alcrim, tá? A Alcrim, que parece que vai ter uma mudança lá na vigilância. Meu bom dia a todos os companheiros, que Deus nos abençoe, estamos aqui juntos, disponíveis para os companheiros, né? Uma semana abençoada a todos nós, no nome de Jesus. É isso aí, gente. 4 horas, ou melhor, 5 horas e 15 minutos na capital amazonense. Foi muito bom estar com vocês, Orleilson, Júlia Bezerra, bom dia, todo especial, aos demais companheiros, Lia Moraes, aos companheiros do Grupo Amigos do Ângelo, estão conosco aqui, uma ótima semana a você. E como o tempo ele já está aqui gritante pra gente, infelizmente, a gente desde já, a companheira Vanessa Silva, a gente vem aquele momento tão oportuno a qual nós convidamos você, companheiro, você, companheira, a buscar a presença de Deus conosco, para com que assim você possa ter um dia debaixo da proteção, uma semana debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus não guarda a cidade, e vão estar ali o sentinela, Eu vejo o Salmo 91, quando ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas eu vou lá para o livro de Crônicas: se o povo que chamar, que buscar, aquele povo que chama pelo meu nome, se humilhar, então se converter de fato e verdade, então eu virei dos céus, e darei ele a proteção devida. Então, gente, que nós venhamos, eu não sei quem é que está precisando nesse exato momento de uma palavra amiga, mas receba da parte de Deus, receba da parte desses apresentadores, desses nobres vigilantes que aqui estão, a paz, receba as bênçãos do Senhor Jesus, que o Senhor Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, sobre tua vida, esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar, e tudo aquilo que o inimigo venha ter arquitetado, tudo aquilo que o inimigo possa ter planejado contra a tua vida, nós, em nome de Jesus Cristo, determinamos a queda dele, determinamos que venha a ser desfeito tudo aquilo que ele venha ter planejado contra você e contra a tua família no teu posto de serviço. Que teu dia seja um dia de bênçãos, que a tua casa, teu lar, tua família sejam providos pela unção e a provisão divina em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, gente. Curta, comente e compartilhe a nossa live, tá ok? E não esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, tá ok? Podcast Vigilante em Foco. Peço que todos vocês cheguem lá, assinem o sininho e comecem a curtir por lá, porque logo vamos estar transmitindo exclusivamente pelo YouTube, tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos permitir. Um forte abraço, gente. Estamos juntos.